Olá, boa noite, sejam bem-vindos. A palestra de hoje, que acontece aqui na CIB, Associação Empresarial de Blumenau, com transmissão ao vivo pela web, é realizada em parceria com o Polo da Unisul Virtual, aqui em Blumenau. O tema é Saia da Crise e será ministrada por Adriano Dias, que é economista, especialista em finanças, presidente da Financiers, diretor financeiro da Unisul, membro do Conselho de Administração do Instituto Honoris Meritum e autor dos livros A Formação e o Gerenciamento do Preço e da Venda no Comércio e também Gestão Efetiva, capacitando a equipe a realizar objetivos. Passo agora a palavra ao palestrante. Obrigado. Obrigado, pessoal, pela presença. Hoje, 8 de agosto, segunda-feira, em plena Semana Olímpica, na cidade de Blumenau, quem está fora, acompanhando pela web, acompanhando pelo Facebook essa palestra. A cidade de Blumenau hoje está com 12 graus, agora, nesse momento, chovendo, frio, e um trânsito bastante grande. Mas chegamos aqui inteiros para falar de um tema que concorre muito com as Olimpíadas e também com a caça de Pokémon, né? Vamos falar sobre crise. Uma crise no sentido não da crise que todos nós sabemos e vivemos, mas, basicamente, como sair da crise através de alguns ensaios que a gente vai colocar aqui na apresentação. Vou tentar me concentrar em 30 minutos dessa nossa apresentação, essa nossa abordagem, e, nesse ponto, depois deixando aberto, se acharem por bem, a organização do evento para perguntas. Pois bem, sair da crise que todo mundo quer. Qual é a nossa proposta nesse bate-papo, nessa nossa conversa? Fazer um ensaio para uma análise fundamentalista de empresa tipo, de empresa modelo, na busca de caminhos e caminhos alternativos de curto, médio e longo prazo para transpor um período de crise. Repetindo, estamos aqui na Associação Comercial e Industrial de Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá. Primeiro fato. Estado de crise é presente, perdura até 2018, mas passará. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos acompanhando, aqui presente também no auditório, já passaram por algum tipo de crise, algum período de crise. Nessas últimas 3 décadas em empresas, quem tem mais de 30 anos, com certeza lembra de algumas crises, né? A última foi crise de 29, não, mentira, foi de 2009, onde nós estivemos acompanhando a situação da subprime, que afetou todo mundo. Mas uma coisa que é muito importante é ter consciência que sempre tem um fim, sempre acaba. E a gente sai da crise através de um único caminho, trabalho. Trabalhar duro, trabalhar muito, buscando os melhores caminhos de cada empresa, de cada pessoa física, para que possa se distanciar da crise o mais rápido possível, de forma perene e de forma segura. Então, é fato. Está presente. Segundo os economistas de plantão, ela vai perdurar até 2018. Aliás, eu li ontem, de que há uma revisão de que o PIB para o ano que vem já vai ser positivo de 1,1. Né? E também ouvi que parece que não vai ter aumento de impostos se atingir algumas metas. Mas, enfim, vamos esperar as eleições municipais para ver se confirma tudo isso. A crise nos torna mais fortes. Eu botei de forma exclamativa. A crise nos torna mais fortes. Agora, a crise nos torna mais fortes? Depende de cada pessoa, depende de cada empresa. Eu me recordo de um psicobiofísico, falando de economia e falando de psicobiofísica, Henrique Rodrigues, que ele disse o seguinte: na vida tudo que é agredido se defende, e na defesa se fortalece. E ele usava um exemplo comparativo, enfim, do calo. O que é o calo? Né? O calo é aquela coisa feia, grossa, né, que ele se forma no pé da pessoa porque o sapato está apertando e está machucando. E se o calo não acontecesse, o que acontece? Ia deformar o pé. Então, tornou mais forte o pé, e feio também nesse caso. Mas a crise nos torna mais fortes, sim, se nós soubermos lidar a crise, se nós somos fortes, se nós somos persistentes, se nós trabalharmos. Nós temos que encontrar os melhores caminhos para nós, para a nossa empresa e para nós, pessoas físicas. Alguns fatores críticos de sucesso que eu enumero aqui,
entre outros tantos que poderia ser colocado. Primeiro, a instabilidade política gera insegurança. Você está num momento de instabilidade política, quem sabe agora em agosto termina essa instabilidade política, né? Gera um fator de insegurança para as empresas não contratam, as empresas não investem, as empresas não produzem na quantidade, na qualidade das novas linhas que gostaria de fazer, e as empresas acabam, por segurança, demitindo, e aí gera um efeito antecipado da crise. Segundo, isso é um fato que já vem de alguns anos, né? A alta concentração dos bancos. Hoje são 3 bancos privados e 2 públicos que movimentam mais de 90% das finanças do país. Essa concentração está levando com que um reflexo para aumento do custo para as empresas que são tomadoras, prazos menores, uma exigência de garantias maior, enfim, uma situação que, tradicionalmente, empresas que buscam recursos junto do sistema financeiro acabam sendo prejudicados. Não é que eles não têm dinheiro, eles têm, mas estão cada vez mais exigentes. E o acesso a esse dinheiro se torna cada vez mais complexo. Até digo o seguinte, acredito que, a partir de outubro, vai ter sim, uma melhor oferta de crédito. Essa é uma previsão minha aí, tá? O guru que está dizendo. Porque eles têm que prestar, e vão ter que começar a soltar mais dinheiro. Acredito que em outubro já estão melhorando os créditos. Possivelmente tributos. Vamos lá. Há um buraco no PIB, vai ter que ser financiado. Infelizmente, empresários não conseguem financiar aumentando preços, mas o governo ainda tem um mau hábito, os governos têm maus hábitos, de querer aumentar tributos. Está se estudando isso, sim. Ouvi recentemente de que, de repente, não venha a ter esse aumento tributário. Mas, vamos lá, vamos esperar passar o mês de outubro para ver se isso se realiza. E, como fator crítico, mas também como causa, como consequência, é a queda nas vendas. Eu tenho um amigo, aqui no norte de Santa Catarina, que ele é um pequeno empresário, né, e uma empresa familiar, de poucas pessoas, dessa empresa. E esse amigo, por diversos anos, ele falou assim, está uma situação difícil na minha empresa. Está uma situação difícil na minha empresa. E aí um dia eu perguntei para ele, cara, o que é uma situação difícil? Tem problema, não sei o que lá, problema de produção, problema com os meus funcionários, eu tenho um irmão que trabalha comigo, tem uma dificuldade e tal. Mas, cara, isso é problema? Será que isso é problema? Ou isso é uma situação que está no teu controle que você pode resolver? Não, que é problema, que é problema, que é problema. Esse ano a gente se encontrou uns 2 meses atrás, e aí eu vi com mais cabisbaixo ainda. Seu fulano, como é que está a vida? Cara, estou com um problema. O que houve? Caiu as vendas, 30%. Agora eu estou vendo realmente o que tu tinha me dito. Antes eu não tinha um problema, agora sim, eu estou vivendo o problema. E aí eu vou ter que tomar atitude que eu não tomei antes, e outras ainda mais doídas. O problema de uma empresa é a queda nas vendas. O problema numa empresa é não ter fornecimento dos produtos necessários para a sua empresa. Isso é um problema. Isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser equacionado. Mas as vendas, principalmente. Nós vamos transitar aqui por um conceito econômico chamado análise fundamentalista, que é uma análise da situação econômica, patrimonial, financeira de uma empresa, mercado, seus agentes de relacionamento e suas expectativas e projeções para o futuro. Considera os fundamentos da micro e da macroeconomia. Vamos analisar da macro como um todo, vamos partir do PIB. Depois nós vamos pegar uma empresa modelo. Nessa empresa modelo, nós vamos fazer algumas análises de contas patrimoniais, principalmente nas origens, já vamos entrar no detalhe, algumas comuns a todas as empresas, e depois disso nós vamos analisar no curto, médio e longo prazo o que a gente pode fazer de caminhos alternativos. Eu tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando agora pela internet, e muitos senhores e senhoras estão aqui presentes em empresas que eventualmente estejam passando por algum tipo de crise, possam ter tomado de algumas atitudes dessas. O que a gente quis fazer é ordenar curto, médio e longo prazo
E eu vou explicar logo depois que prazos são esses e por que são esses prazos. Pré-requisitos para uma análise fundamentalista, isso é muito importante. Entendimento da indústria em que atua como um todo. A empresa, a indústria que ele atua, seus concorrentes, seus stakeholders, né? Governo, fornecedores, outros agentes que você tenha de relacionamento, fornecimento de mão de obra. Isso tudo é importante. Ter um orçamento descentralizado é básico. Hoje, não dá para concentrar o orçamento apenas na mão de uma única pessoa, de um grupo de pessoas na empresa. Tem que ser descentralizado, participativo e, acima de tudo, linkado num planejamento organizacional. Isso é pré-requisito, para que a gente possa fazer uma análise fundamentalista e buscar nisso uma ação efetiva para seguir adiante. Para tanto, vamos começar com o PIB. Fazer conta que essa montanha aqui seria o nosso PIB do ano passado, ano retrasado, onde não tinha crise. E entramos esse ano com um PIB onde nós estamos aqui com uma parte branca, né, da montanha, com gelo. Vamos dizer que isso aqui seja crise, né, de uma forma geral, o X% do tamanho do PIB. Importante identificar, tem empresas que estão 100% aqui. Tem pessoas físicas, pessoas que já foram demitidas, estão 100% aqui. Tem pessoas que estão 10% aqui, 90%, ou estão 100% fora, estão vivendo um momento de oportunidade que essa crise pode ter trazido para essas empresas. O importante é identificar aonde nós estamos, que tamanho que é, fazer essa leitura. Mas, afinal, o que é PIB? Vou passar rapidamente um conceito, sei que todos sabem, mas a ideia aqui é a gente só criar uma certa homogeneidade de conceitos e ver o que é realmente de impacto no PIB. E já que nós estamos num período de eleição, vamos chamar a atenção para um seguinte aspecto. Primeiro de tudo, o que é o PIB, né? PIB é toda aquela produção, é todo o consumo. Acho que está difícil a leitura aqui. Quem está em casa, quem está na internet consegue ver, porque o slide é colocado à disposição. Medida de valor dos bens e serviços que o país produz num período na agropecuária, na indústria e nos serviços. Toda medida de consumo. O que entra? Bens e consumos, bens e produtos finais, serviços, investimentos e gastos do governo. Tudo isso entra na medida do PIB. O que não entra? Bens intermediários, serviços não remunerados, bens já existentes e todas as atividades informais e ilegais. Um PIB alto, o que significa? Uma economia crescente, um aumento da renda, né? Nós temos aqui uma maior renda per capita, nós temos aumento do consumo, aumento do emprego, estabilidade do emprego, novas empresas abrem, enfim. Nós temos uma condição favorável econômica, onde um PIB alto consegue trazer um crescimento da economia e um desenvolvimento consequência desse crescimento. O que prejudica o crescimento do PIB? Presta atenção. Infraestrutura ruim. Infraestrutura ruim. Cadê meu cursor? Sumiu. Carga tributária alta. Instabilidade econômica. Burocracia. Inflação. Juros. Baixa escolaridade. Observe que o PIB vem de produção, vem da empresa, vem da agricultura, vem dos serviços. Mas não trazer um crescimento do PIB é uma necessidade, é uma consequência, é uma causa de governo, perdão, uma causa de governo. Governo que não tem um investimento em infraestrutura, que tem uma carga tributária alta, não acontece aqui no Brasil. Governo que tem uma instabilidade na sua economia, na sua política, uma burocracia alta, enfim, fatores que estão na mão dos nossos governantes e que nós devemos, nós sofremos as consequências por esses fatores não estarem sendo atendidos. Isso passa por governos. Olha só, presta atenção nesse gráfico. Observe que, desde 1995 até agora, 2015 e 2016, nós tivemos 95 a 2002, Fernando Henrique Cardoso, e um PIB que variou ali em 98, um pouco mais no positivo, um pouco acima de zero, e chegou em 2000 um pouco acima de 4%.
Depois de 2003 até 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, que nós tivemos um PIB negativo lá em 2009, claro. Aí vem aquela questão da influência macroeconômica internacional, né? Até um PIB positivo superando a casa dos 7%, quase 8%. Conseguiu eleger Dilma Rousseff, que aí, não precisa falar nada, né? Foi um desastre, chegando aí a PIB negativo nesse período. E agora vai ser definido se Michel Temer segue até 2018, se eu não estou enganado, né? Como disse ontem, já ouvi aqui rumores de que uma previsão para o ano que vem, para 2017, chega a um PIB positivo de 1,1. Parece que é isso. Mas, enfim, esse ano, com certeza fecha em negativo. Há uma influência, sim, direta de PIB, da política, na economia. Observe que essa é uma situação, é fato presente. A gente poderia botar aqui outras variáveis. Mas você não colocou a questão do emprego, né? Você não colocou a questão da taxa de juros. Existem várias outras indicadores econômicos de outros setores, de outras medidas, que a gente poderia estar colocando aqui, melhor para um, menos favorável para outro governo. Mas o fato é o seguinte, em termos de PIB, é isso aqui. E isso afeta diretamente as nossas vidas. Como é que a gente vai fazer essa análise fundamentalista? Nós vamos partir de uma análise de uma estrutura patrimonial. E aqui, pegar o balanço patrimonial, só recordando, né, como é que ele está, no lado esquerdo ativo, no lado direito passivo. Vamos pegar algumas contas que são comuns a todas as empresas que estão aqui presentes, estão nos assistindo. Salários, fornecedores, questão de tributos, municipal, estadual, federal, contribuições, despesas bancárias, água, luz, telefone, internet, correios. Enfim, eu tenho certeza que todas as empresas que aqui estão presentes têm algum tipo de conta com esses grupos aqui. Peguei exemplos. Aqui é um ensaio da empresa modelo. Patrimônio líquido, né, que é decorrente também nas contas de ativo, caixa, bancos, aplicações financeiras, estoques, imobilizados e tantas outras contas. No entanto, para essa nossa análise fundamentalista, nós vamos ficar mais preocupados com a questão das origens, onde vem o dinheiro, menos as aplicações. As aplicações é onde nós colocamos esse dinheiro que nós captamos nessas contas de passivo exigível de curto e longo prazo e patrimônio líquido, né? Então, vamos eliminar esse grupo de contas e vamos nos concentrar nesse grupo de contas que nós propomos: salários, fornecedores, tributos, contribuições, bancos, água, luz, telefone, internet e correios. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui é apenas uma forma da gente seguir um pequeno roteiro. Primeiro, cada empresa tem a sua realidade. Tem empresas que têm muito exposta em mão de obra. Por exemplo, a Unisul. A Unisul ela tem 2.500 e poucos empregados, onde 60% dos nossos gastos na universidade são com pessoas, ligadas diretamente a pessoas. Tem indústrias que são mais concentradas em capital, em tecnologia, que não tem tanta dependência desse tipo de recurso, né, de mão de obra. Mas, em primeiro lugar, ordene por relevância, né, o que é mais representativo, menos representativo na sua empresa, desse grupo de contas, de todo o seu plano de contas do passivo. Em seguida, descreva as ações possíveis de curto, médio e longo prazo que podem ser feitas. Por fim, avalie as consequências, os impactos, as necessidades e se os resultados serão efetivos e consistentes. Quando a gente está em crise, perdi o emprego, para tudo. Não compra nada, não consome nada, esquece, não tem mais viagem, né, para tudo. E aí, se parar tudo, peraí, mas eu tenho que comer. Não, eu tenho que morar, eu tenho que me vestir. Então, o que é esse parar tudo? Bota uma situação, vamos tentar vestir agora uma carapuça da empresa. O que a gente pode fazer exatamente? Vamos partir de um pressuposto que uma empresa, nessa nossa análise aqui, ela teve um impacto de 20%. Perdeu 20% de vendas e está sentindo que o mercado está rarefeito, não está tendo venda, já perdeu venda, não está fazendo mais cliente, e é 20%. Estou chutando um número, só para provocar. E aí,
vamos entender primeiro de tudo o que é prazo. E eu vou explicar o porquê de cada um deles. Curto prazo até 3 meses. Por que curto prazo? Não é aquele prazo contábil, tá? De curto prazo até 12 meses, longo prazo acima de 12 meses. Esse curto prazo nosso aqui é até 3 meses. Por quê? Vamos partir do pressuposto que lá na minha casa, lá na minha empresa, eu tive que demitir. Mas se eu demitir hoje, se eu tomar a decisão de demitir hoje, até efetivar a demissão, até efetivar o pagamento e até ter o benefício de que essa ação ela vai ter um reflexo financeiro, econômico dentro da empresa, é 3 meses, não é antes. Né? Obrigado, Jackson. Médio prazo, de 3 meses a 2 anos. Por quê? Porque tem algumas ações que nós vamos elencar aqui, provocativas, todas elas, em que você, mesmo fazendo um esforço já estrutural, você consegue fazer uma mudança que vai ter um impacto de um prazo maior. Longo prazo, acima de 2 anos. Partindo de um princípio econômico, é o seguinte, no longo prazo, todos os custos são variáveis. Então, tudo pode ser pensado, tudo, inclusive a existência da empresa. Isso aqui é a nossa convenção, para a gente agora começar a estudar que ações que a gente pode tomar no curto, no médio e no longo prazo, naquelas contas propostas para estudo. Vamos lá, então. Aqui vamos botar aqui um cabeçalho. Conta, qual é a ação, qual é uma observação, um comentário. Aquelas contas que nós elencamos. Salários. O que a gente pode fazer no curto prazo? Antecipar férias, descanso remunerado e redução de quadro. Tem outras coisas mais? Claro, a gente poderia dar outras ideias de como fazer. Observação. Primeiro, disponibilidade de recurso. Porque você vai ter que ter recurso para poder fazer pagamento das férias, né? Ou deixar ele trabalhando sem remuneração. Ou então, você reduzir quadro, tem que pagar uma indenização na redução. Né? Tem a insatisfação do funcionário, tem problemas com o sindicato, vai pressionar. Né? Tem a perda de talentos, que, infelizmente, nesses momentos de crise, daquela questão da emergência, a gente acaba também se desfazendo de talentos, de pratas da casa. Mas aqui, curto prazo, o que a gente poderia fazer? São esses caminhos. Fornecedores, tributos, contribuições, bancos, água, luz, telefone fixo, telefone móvel, correios. Não é proposta, é reflexão. Atrasar o pagamento. Eu estou falando de sobrevivência, gente. A nossa empresa modelo está em crise. Perdi 20% das vendas. E eu preciso preservar a tesouraria na empresa. Então, ser radical aqui é ser radical mesmo. Calma, para. Não pague. Atrase. Essa é uma proposta modelo. Cada empresa tem a sua realidade que deve ser analisada individualmente. Mas qual é a consequência de atrasar fornecedores? Insatisfação, reflexo no custo dos próximos fornecimentos, restrição de crédito, apontamento em Serasa. Eu estou falando aqui, não estou falando negociar. Estou falando atrasar. Amanhã de manhã eu não pago. Eu gero um desconforto muito grande para a organização. Se eu dependo muito de fornecedores, claro que isso tem que ser ponderado. Tributo, multas, que não são baixas, juros, que não são baixos. Aliás, Selic está a 14 alguma coisa ao ano, né? Contribuições, mesma coisa, só que a atenção ao INSS da parte laboral, que acaba sendo apropriação indébita. Bancos, se eu atrasar, corte de crédito, redução do rating, contaminação no sistema financeiro. Por quê? Eles se conversam. Antigamente, a Febraban era uma mesa com 400 pessoas. Hoje, é uma mesinha de bar, né, que 5 bancos decidem o rumo das finanças do Brasil, da economia do Brasil. Então, você não honrar com os compromissos com bancos, sem negociar com eles, você tem um impacto imediatíssimo. Dentro do próprio mês, o teu rating cai, e aí sim, fica difícil você tomar novos recursos, ou até renovar os recursos mais antigos, e fica difícil você sobreviver se você depende de banco.
é possível. Se é aconselhável, cada empresa tem a sua realidade. Luz, água, telefone móvel, telefone fixo, internet, correio. Se eu atrasar, eles podem cortar. Vamos para a parte de baixo. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, vamos falar apenas, leiam aqui capital social. O que eu posso fazer de imediato, amanhã de manhã, eu, sendo sócio da empresa, fazer um aumento de capital, fazer um aporte. Aí vai depender da disponibilidade de recursos dos sócios. Ok? Se desfazer do imóvel, né? Podemos também colocar outras ideias aqui. Ah, mas a minha empresa tem um imóvel não operacional. Venda. Né? Tentar sair da crise nesse conceito que a gente está colocando aqui. Uma empresa que está vivendo aí um momento de crise de 20%. Com margem de lucro pequena, já está no prejuízo. Ok até aqui? Na sequência? Vamos para o médio prazo, que eu quero realmente me concentrar no longo prazo. Eu quero debater essa ideia, mexer com essa ideia com vocês. Médio prazo, lembrando, acima de 3 meses, no máximo 2 anos. Salários. O que a gente pode fazer com salários? Renovar quadro, redução de jornada. Né? Vamos lá, renovar quadro é tirar um cara de 100 e contratar um cara de 80. Né? Reduzir jornada, você vai ter uma redução de nível de atividade. Tem empresas que podem ter isso aí, tem outras que não sei, tem que ser analisado caso a caso. Mas desenvolver novos talentos na substituição de posto de trabalho, para muitas empresas é muito caro, é muito demorado, é difícil quando você troca um de 100 por um de 80. Mas no médio prazo, e só no médio prazo, no curto prazo não, e no longo prazo sempre tudo é possível, somente no médio prazo eu consigo fazer uma renovação de quadro que tem um impacto no período de 3 meses a 2 anos. E redução de jornada está sendo muito discutido, muito veiculado, muito comentado, né? De você ter um acordo com o teu sindicato e isso ficar valendo. Fornecedores. Vamos lá. No campo conceitual, trocar de fornecedor, ter mais de um fornecedor para o mesmo recurso, mas aí, negociação. Muita negociação. Você tem um fornecedor que você pode, num período de médio prazo, chegar para ele e dizer, olha, bicho, seguinte, a crise me pegou. O que a gente vai fazer? Vamos trocar, aceita diminuir o preço, não aceita, como é que está? Então, entrar numa negociação franca, clara, objetiva, e se não der, olha, eu vou ter que buscar no mercado. E tem muita gente, de repente, desse tipo de indústria, desse tipo de fornecimento, que pode querer entrar nessa indústria, nesse cliente. Né? E ter mais de um fornecedor para o mesmo produto, para o mesmo serviço, é interessante. É estrategicamente interessante. Até que você ter 2 aqui, mostrando para olha, aqui, o teu colega pagou tanto. Claro, se eles não se conversarem, melhor ainda. Né? Mas tudo requer muita negociação. Tributos e contribuições, atrasar e parcelar em 60 vezes os tributos federais, e embaixo ali as contribuições, perdão. Tá? Contribuição pode ser previdenciária, e tem o Fundo de Garantia também, que é através do Ministério do Trabalho. Parece que na parte previdenciária, na parte tributária, você pode, se você fizer uma denúncia espontânea, você pode ter uma multa de apenas 20%, olha só que coisa boa, né? Se não é 75%, e parcelar em 60 vezes. Mas cuidado, tem algumas consequências. Você não tem aquele, como é que é o nome? CND, você é apontado tem algumas restrições que, dependendo da tua indústria, isso é muito importante ter. Né? Quem participa da licitação e tudo mais, já fica desaconselhável esse tipo de ação. Quem não participa desses mercados que exige esse documento, ou que não depende de banco, se depender de banco, também fica muito complicado. É interessante rever essa sugestão, esse possível caminho para essas contas aqui, tributos e contribuições. Bancos, alongar dívida, é sentar com o banco. Olha, banco, a situação é a seguinte, tá? A crise bateu em mim também. Então, vamos sentar aqui, vamos discutir, e vamos alongar essa dívida, vamos repactuar essa dívida, porque eu vou sair, está aqui meu plano, por isso que eu falei no início, é importante um plano salvador, é importante um orçamento, aí tem que ser o mais claro possível. Né? Não aconselho brigar com o banco, porque amanhã depois, mesmo que você esteja hoje supercapitalizado, amanhã depois você pode depender dele e voltar a ter que bater na porta de uma instituição financeira.
Mas esse é um caminho, e esse caminho do alongamento pode ser individual, ou você pode sindicalizar a sua dívida, chamando todos os bancos que você é devedor, diz, olha aqui, vamos sentar na mesa todo mundo aqui, como é que pode fazer? Eu posso quebrar, vocês perdem, eu perco. Né? Mas eu quero ganhar, e vocês vão vendo aqui, olha aqui meu projeto é Salvador, meu projeto é vencedor, a gente vai conseguir sair dessa, eu quero que vocês. É uma questão de convencimento, principalmente do analista de crédito. A área comercial do banco vai dizer sim. A área de crédito vai ter que confiar no teu projeto. Sistemas de luz, todo mundo já foi abordado por trocar sistemas de implantação de LED, né? Troquei lá de casa. Gente, realmente reduz. Reduz mesmo. Então, quem não fez, faça. Reduz bastante o consumo de energia elétrica. Ou então, rever consumos em horário de pico, que tem também sistemas de vendas para isso. Mas isso tudo requer o quê? Investimento. Precisa de dinheiro. Por isso que é médio prazo. Em médio prazo, até 2 anos, dá para fazer. Em curto prazo, não tem como fazer. Curto prazo, então, se eu trocar hoje todas as lâmpadas, precisa de dinheiro na minha empresa, e preciso esperar que a conta, de 60 dias depois, chegue para poder começar a ter esse benefício. Água, luz, água, né? Implantar poços artesianos, uma redução, redutores de vazão, requer investimento. Telefonia móvel, implantar, trocar de fornecedor, ter mais de um fornecedor para o mesmo recurso. Interessante, vale a pena rever, sim, para a telefonia móvel, a troca de fornecimento. Eles estão se brigando aí vale a pena. A gente tem feito isso aí, nós temos na nossa instituição, nós temos uma proposta muito interessante. Então, eventualmente, a cada 2 anos, depois do vencimento do contrato, rever esse posicionamento, que eu acho que pode ser que tenha algum ganho, algum benefício até para repactuar o contrato com a operadora anterior, né? Atual. Ter mais de um fornecedor para o mesmo recurso, se possível, também. Negociação. Telefonia fixa. Eliminar. Ficou radical? Eliminar. Quem tem telefone fixo em casa, levanta a mão. Quem tem telefone fixo em casa, levanta a mão. Poucos. A tendência é essa. Eu conheço uma empresa que não tem telefone fixo. Não tem telefone fixo. Aliás, não tem telefone fixo e não disponibiliza telefone celular no seu site. Só trabalha pela internet. É possível? É uma mudança de cultura? Claro que é uma mudança de cultura. Né? Exige realmente, principalmente da gente dentro de casa, ter essa mudança de comportamento. Telefone fixo lá em casa só estava servindo para poder receber chamada de call center, né? De venda de alguma coisa. Mas ninguém para dizer que ganhei uma herança ou algo parecido. Exercitando assim o consumo da vida digital, né? Skype, chat, aí a mudança de hábito, não só das pessoas da empresa, como também dos seus clientes. Aí eu acho que tem que fazer uma coisa gradual. Por exemplo, bom, com o rei já vou chegar lá. E internet, pelo contrário, você vai gastar mais. Aumente a banda, estimule, exercite o uso da comunicação empresarial, sadia, consciente, né? Usar isso realmente como ferramenta e requer investimento. Isso tende a crescer. Né? Esse está no momento da oportunidade da crise. Né? Correios. Eliminar efetivamente tudo correio. Pode na sua empresa? Não sei. Mas se tem tanta cobrança, boletos. Né? Nós estamos num trabalho dentro da Unisul. Para quem está na Unisul Virtual, está nos acompanhando agora, nós estamos com 77 polos no Brasil inteiro, com mais de 8.000 alunos, né? Participando hoje na Unisul em todo o Brasil. Nós ainda temos o boleto físico enviado para casa de vocês. Mas não vai durar muito tempo. Hoje você consegue acessar, você consegue pagar o seu boleto na internet direto. Enfim, você pode colocar a sua cobrança, o pagamento em débito, em conta. Então, vamos preservar as árvores. No nosso caso aqui, já a mensagem para os nossos alunos da Unisul Virtual, a tendência é nós eliminarmos o boleto de papel e vamos continuar trabalhando nesse caminho. E, para uma empresa de vocês, o que é possível ser feito? Será que não dá para fazer um brainstorm? Vem cá um pouquinho, o que eu preciso? Acabou o correio. Vamos imaginar, não tem mais correio, não tem mais courrier, não tem mais nada. Agora, tudo que eu tenho que fazer tem que ser de forma digital.
Quem lê jornal em papel ainda? Não, levanta a mão. Né? Mas hoje você não tem mais necessidade desse hábito. Né? Então, é uma questão de mudança de cultura. Pensem, é possível? É, mas mudança de hábito. Por fim, capital social, patrimônio líquido. Botei duas coisas aqui radicais. Novos sócios, de um lado, recuperação judicial, de outro. Bom, novos sócios, primeiro você vai ter que vender um bom plano. Ninguém vai sair do seu conforto, do seu capital, do seu investimento, seja uma pessoa física ou seja um fundo de investimentos, se não tiver um bom plano, que você vai buscar novos retornos, né? Melhores retornos, claro, com um risco maior, consequentemente, do que tem numa aplicação de renda fixa, né? Mas que tenha consistência. Importante é isso. E ter novo sócio, ele requer uma mudança de hábito do gestor. Como é que é conviver com uma outra pessoa na gestão da sua empresa? É fácil? Presumo que não. Né? Se antes você era um empresário, só você e sua esposa, uma pequena empresa, uma empresa familiar, perdão, ou você mais um outro colega que você conhece há tantos anos, o que é trazer uma outra pessoa para compartilhar a gestão e também para investir? Mas eu estou falando de um prazo ainda médio, não esqueça, estou falando de 3 meses a 2 anos. E recuperação judicial. Nós estamos acompanhando aqui em Santa Catarina alguns casos de recuperação judicial de norte a sul do estado. E a informação que eu recebi, isso tem que ser confirmada, essas recuperações têm sido numa situação de pagamento bastante favorável, em termos de custo e prazo. No entanto, gente, é importante vocês terem uma reflexão muito profunda disso. Eu colocaria isso como uma atitude de uma última solução, ir para uma RJ. Por que ir para uma RJ? Você se distancia de todo mundo. Fornecedor, de banco, o clima fica ruim. E aí é necessária uma reflexão profunda, uma assessoria muito forte de quem é competente nessa área, advogados, enfim, tributaristas, contadores, executivos, consultores, porque ir para uma recuperação judicial pode gerar um impacto marcante. E até sair, voltar, estar numa boa, isso pode demorar. Mas, para outros casos, pode ser que seja o caminho. Algumas ações de médio prazo. Vamos para o longo prazo e sem muitas delongas. Salário. Eu destaquei aqui, em 2 slides, né, em vermelho, que eu quero conversar mais com vocês. Salários. Desenvolver a meritocracia. Ganhos superiores. Eu acredito, eu já não vou estar mais por aqui, alguns de vocês também não, mas eu acredito que um dia a CLT vai ser uma relação, um código de relação entre sócios majoritários e sócios minoritários no futuro. A gente precisa de talentos. E é através dos talentos que a empresa cresce. É através das pessoas que a empresa cresce. As empresas que nós conhecemos, que têm a meritocracia bem estruturada, bem implantada, bem desenvolvida, têm sucesso. Empresa de comida, frangos, que é gigante, empresa de medicamentos, que estão gigantes, empresas de cerveja, que estão gigantes, onde tem, sim, sistemas de meritocracia muito bem instalados, de fácil entendimento, perfeito para a sua indústria, e que estão aí, estão crescendo e muito. Volto a falar. Ação de longo prazo é acima de 2 anos, onde todos os custos são variáveis. Tudo é possível. Tudo é possível. Pensar em longo prazo é planejamento. Muito. Pensar em longo prazo é profissionalização, não tenha dúvida. E, quando eu trago esse conceito para vocês, eu quero que vocês entendam, leiam, vão atrás, estudem. O que a meritocracia pode trazer? Peguem os melhores exemplos, tem exemplos não bons também, mas peguem os melhores exemplos e tomem isso como benchmarking. Que através da meritocracia você vai ter crescimento. Através da meritocracia, valorizando quem é a prata da casa, valorizando quem é realmente o seu executivo premium, ou aquele que tem potencial, fazer um investimento nos seus executivos, ele vai ter, sim, um crescimento. Por quê? A pessoa, o empregado, o funcionário, ele quer emprego perene, crescer, quer atender às suas necessidades e quer ter a satisfação de ver a sua empresa crescer junto com ele.
E, claro, quer ser compensado por isso. Acredito que em Santa Catarina, ainda nós, aqui falando de Santa Catarina, nós estamos muito distantes. No Brasil também não é diferente isso. Nós estamos muito distantes ainda do conceito de meritocracia. Isso não é privilégio para empresa grande, não. Isso aí pode ser implantado em qualquer empresa, de pequena a grande empresa. Basta você querer. E meritocracia busca atingir um resultado superior àquele que foi planejado. Então, se eu tenho um planejamento de 5 anos, a minha remuneração por mérito, ela supera aquele planejamento. E trazer esse conceito para dentro de casa é uma agressão cultural para muita gente. Mas eu acredito nisso. Fornecedores. Como é que eu trago um fornecedor para dentro de casa e consigo gerar um relacionamento longevo? Eu acho que, primeiro, comprometimento no longo prazo. E isso garante fornecimento futuro. Tem uma empresa que se instalou em Santa Catarina agora há pouco tempo. Poucos anos, trouxe para cá, trouxe para Palhoça a sua matriz. A empresa que fatura próximo dos 600 milhões. Essa empresa ela revende um produto de consumo final feminino. E eles é uma empresa de varejo. E eles criaram uma proximidade com empresas que produzem aqueles produtos tão grande que eles compraram a linha de produção contratualmente. Olha, eu compro o que for produzido nessa linha aqui para os próximos 5, 6, 8 anos. Compraram 20, 40, 60, 80% da produção das empresas. E esse comprometimento faz com que as pessoas, essas empresas, esses fornecedores, acabam se comprometendo e tendo uma visibilidade de resultado futuro. Claro, bota a sociedade nisso, né? Porque se a empresa não vender bem, ele também deixa de vender. Então, tem uma presença e um jogo jurídico de relacionamento muito forte para que os dois possam seguir de uma forma consistente no desenvolvimento de produto, na venda, na distribuição, na logística e tudo mais que está envolvido. Mas eu acredito que se você trouxer os teus fornecedores que você tem em mente, que podem ser os teus parceiros futuros por há muito tempo, e isso que a gente quer ter um conforto, pensem exatamente nesse tipo de relação societária, não ser dono, né, mas ter uma proximidade muito forte, onde você acaba trazendo essa empresa junto com você. Eu tenho um amigo que ele é um distribuidor de materiais de construção aqui na região de Blumenau. E ele fornece 4 produtos de 4 empresas. Ele é exclusivo dessas 4 empresas. Ele podia trazer outras, de concorrente. Mas não, olha, Adriano, eu sou de metais, eu represento este, de cerâmica este, e produto X, Y, Z. E cria uma relação, e ele tem 40, 50, 80 clientes, e ele cria uma relação muito próxima com esses fornecedores, essa empresa dele de distribuição, para esse conjunto. E criou uma relação quase que funcionário dessas empresas. Tributos, refis. Eu duvido que não venha abrir o refis nos próximos meses. Aí. O governo vai ter que buscar dinheiro. Né? Vai ter que buscar dinheiro. E se hoje já é possível você, os tributos federais, parcelar em até 60 vezes, né, eu acredito que o refis poderá vir, né, logo em seguida, aí, porque vai precisar atender às necessidades. Acho uma injustiça, né, mas, infelizmente, é uma necessidade. E aí, só o que eu digo, acompanhe a agenda da Receita Federal. Contribuições, parcelamento também, e tem que ver as regras atuais. Tá? Eu achurei aqui porque, separando previdenciário e separando de fundo de garantia, são fontes diferentes. Né? Então, isso tem que ter um acompanhamento seguido, peça para o seu contador, estar acompanhando esses processos e ver em que momento pode ser interessante. Volto a falar, analisem as consequências para essa ação. Bancos. Buenos, vamos pensar o seguinte, não existe mais banco. Acabou os bancos. Acabou os bancos, não tem mais banco para ir lá tomar dinheiro emprestado. Vamos partir desse pressuposto. Mas existe um mercado muito maior que banco, que é o mercado de capitais, o mercado de finanças estruturadas. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário, Operações Mezanino, Fundo de Investimento em Participações,
fundo de investimentos em direitos creditórios. Existem formas e mais formas para nós trabalharmos na captação de recursos desbancarizado, não necessariamente dependendo de banco, em que são recursos mais interessantes, que vai direto do mercado de capitais, e que empresas, não digo pequenas, mas médias e acima de médias, podem fazer, e muitas não estão fazendo. E para o mercado de finanças estruturadas, prestem atenção, esse mercado é grande, tem muito dinheiro, aliás, dos recursos da natureza, capital, trabalho, terra, né, tecnologia, o que tem mais disponível é dinheiro para especulação. Tem muito dinheiro, sim, rodando, o dinheiro não desaparece, ele troca de mão, e ele procura o quê? Bons projetos. Voltamos lá atrás. Precisa ter um bom planejamento. Mas pensem e exijam do seu financeiro que estude isso. É muito importante, tem sim um mercado grande, tem dinheiro, e dinheiro no Brasil e fora do Brasil, que precisa remunerar os seus ativos. Luz. Rever consumo em horários de pico, implantar LED, já disse isso, e educação no consumo. Só pode ser em longo prazo, não adianta, vai precisar de energia elétrica. Só se botar uma usina eólica, né, uma usina solar que atenda. Depende de cada tipo de empresa. Tem empresas que, vamos lá, botar uma fundição tupi, não adianta, ela tem que ter uma usina própria. Água, implantar sistemas de consumo inteligente, requer investimento. Telefonia móvel, mesma coisa, troca de fornecedor, ter mais de um fornecedor para o mesmo recurso. Telefonia fixa, eliminar, exercitar o uso de comunicação digital, mudança de hábito, já conversamos, não muda muito, eu acho que no médio e longo prazo é a solução que a gente coloca. Daqui a 5 anos, não sei mais o que vai ter de comunicação aí, mas Correios, já falei também, elimina, internet, aumento de consumo, sim, prestem atenção, se vão aumentar, eu tenho certeza que o custo da internet no futuro vai baixar a preços de hoje, mas eu acredito que nós temos que investir cada vez mais e capacitar, tanto pelo meu processo de vendas, pelo meu canal de marketing e tudo mais, cada vez mais usando a internet. E, por fim, lá na conta do PL, repensar radicalmente a empresa. Abrir capital, profissionalizar, venda da sociedade. Tenho conhecido, ele é do interior de São Paulo. Aliás, tem um amigo aqui em Joinville que apresentou ele, em função da meritocracia, que eu faço parte do conselho administrativo da Honoris Mérito, que difunde a meritocracia. Ele me apresentou essa pessoa, ele é um empresário do ramo de transportes, tem um faturamento em torno de R$1 bilhão ano. O ano passado nós conversamos, quer dizer, no verão desse ano nós conversamos, lá em Florianópolis, né? E ele está com 65 anos. Ele é presidente. É a empresa da família dele. Empresa dele. Está com 65, ele é o presidente, é o dono da empresa. A esposa é a diretora financeira. Está com 50 e poucos anos. E tem 3 filhos que não estão na empresa. Não estão na empresa. Não estão na empresa, não participam da empresa. E aí nós estávamos conversando sobre meritocracia. Aí foi uma janta, conversamos, tomamos uma garrafa de vinho, conversamos. Mas fulano, será que é a melhor coisa isso mesmo? Será que não? O senhor pensou em profissionalizar? Já pensou em vender a sociedade? Ou profissionalizar, botar executivos e vocês todos irem para o conselho? E aí, uma conversa franca, né? Quantos anos mais tu vai viver? 20 anos? 15 anos? 10 anos? Vocês têm mais de 1.000 empregados que dependem diretamente, sem falar fornecedores e família, passa de 5.000 com certeza. Então pense com responsabilidade, o que você quer no futuro? O que você quer ser quando crescer? Né? Qual é o caminho que vai ser tomado? Se os teus filhos não têm interesse em continuar, quem sabe sim a profissionalização é um bom caminho, e aí passar pela meritocracia. Ou quem sabe vender a empresa, ou vender mais da metade da empresa, você fica na sociedade, você não é apenas um investidor não executivo, né? Hoje é investidor executivo. Enfim, quando eu trato dessa questão, gente, ela é muito delicada. Volto a falar, no longo prazo, todos os custos são variáveis. Tudo é possível. Mas pensem isso sempre, né, para quem está numa situação desse tipo, para que pense também em quantos empregados que dependem de você. E quantos fornecedores dependem de você e dos familiares. Mas isso é possível. Isso é necessário, muitas vezes,
para muitas empresas. Outros tantos caminhos já tomados. Revisão de preços. Eu tenho um cuidado muito com relação ao preço, porque, para mim, preço é signo de valor. Já viram montadora diminuir preço de carro? Já viram montadora diminuir preço de carro? Eu não me recordo. Pode ser que agora, numa situação de crise, mas o que eles fazem? Tira o IPI, preço de fábrica, tira o IPVA, te dão um banco de couro, te dão teto solar, te dão isso, não aquilo, parcelam 50% você paga à vista, os outros 50% em 24 vezes sem juros. Mas mexer em preço mesmo não é hábito. Preço é signo de valor. Porque se você mexer em preço, reduzir o preço de uma forma discricionária, você, poxa vida, então o cara está me roubando antes, estava ganhando muito dinheiro. Eu acho que isso tem que ser entendido, como é que é o compound price, né, e o target price, como é que você forma seu preço, como é que você posiciona seu preço. Mas, por que não revisão de preços, direto ou até indireto? Né? O melhor prazo, você pode chamar teu cliente nesse período de crise, melhor não, você pagar em 3 vezes, agora você tem em 12 vezes. A contadora faz. Uma composição flexível de garantia, se antes você exigia uma garantia, teu tipo de empresa, você pode agora ter uma garantia mais flexível. Um reposicionamento de mercado. Tenho certeza que a primeira coisa que as pessoas começam a pensar, puxa vida, e agora? O que eu faço? Minha indústria não compra mais. Então, vamos reposicionar nossos produtos no mercado. Outros mercados, de forma geográfica, né, regiões do Brasil, fora do Brasil, né, empresa que planeja o seu produto que pode ser vendido para fora do Brasil, o seu serviço que pode ser vendido para fora do Brasil, no período onde está numa situação de crise e o dólar favorável para a exportação, eles podem se compensar. Podem. Andei sabendo que algumas empresas exportadores, quando aumentou o dólar, o comprador lá disse, vem cá um pouquinho, não, eu quero participar dessa festa aí, porque eu sei que você está tendo ganho cambial, então vamos repartir isso aí. Tem algumas empresas que tiveram essa situação. Aliás, uma grande indústria, uma grande fundição de Santa Catarina, teve um prejuízo nesse semestre e foi divulgado hoje. Nesse semestre. Foi nesse semestre. E para outras indústrias, o que você vende? Então, de repente, vender o mesmo produto para uma indústria diferente. Você pode ter outros produtos, reembalar um produto ou serviço atual. Tem uma empresa conhecida também, em que eles acabaram fazendo o seguinte, uma empresa de software. Eles mudaram a configuração, o sistema, era uma roupagem diferente, mudaram a cara da tela, tudo bem. Foi lá e já disse, tivemos um upgrade do sistema, vou cobrar mais tanto. Saiu da crise rapidinho, porque o produto dele é muito aderente. Né? Conseguiu. Revisão de marketing, primeiro ponto. Né? Como encantar esse meu potencial cliente? Vendas casadas, vendas de ativos não operacionais. Esse é um caminho também, que muitas vezes, no momento de crise, você estocou em outros imóveis, terrenos, etc., e foi para a venda dos seus ativos, que seria nesse momento de crise de curta duração. Desculpe, não é aluguel por venda, é aluguel por propriedade. Né? Se você está numa empresa, que você tem uma fábrica, essa empresa é sua, no seu terreno, no seu imóvel, será que não vale a pena, você que é tributado pelo lucro real, principalmente, você pode pegar a despesa de aluguel, jogar no teu balanço, e isso diminuir o imposto de renda no final. Será que não vale a pena você vender aquela indústria, mesmo naquele terreno, aquele imóvel, mesmo numa venda forçada, e ir por um aluguel para condomínios industriais? É de pensar. E isso são caminhos que a gente tem visto acontecer. Terceirização de atividades. Foco no fim. Por mais conhecido que é o processo de terceirização, mas é importante sempre ter isso em mente, de que se você tem uma empresa grande com vários setores, o que é realmente importante você estar concentrado? Tem a terceirização direta, tem empresas que estão se juntando de indústrias diferentes, fazendo CSC, Centro de Serviços Compartilhados, né? Empresas de indústrias diferentes. A crise gera oportunidade. A crise gera atitude. A gente se torna mais fortes. A gente tem que saber tirar essas coisas boas da crise. Empresas de indústrias diferentes se juntando. Daqui a pouquinho, vamos lá. Eu preciso de ter essa estrutura ABC aqui? Não. Então, vamos se juntar. Todo mundo tem aqui? Vamos lá, vamos se juntar. Vamos montar nossas empresas juntas, vamos colocar e transformar e criar um CSC. Vamos compartilhar esse custo fixo. Né? Vamos contratar juntos, vamos comprar juntos, ter ganho de escala através do CSC.
Né? Através da terceirização direta, poxa, por que eu tenho que me preocupar com isso aqui? Porque quando você fala em terceirização, eu volto a insistir sempre, analise no médio e longo prazo. Porque se você pensar que você tem energia gasta em aquilo que não agrega valor para a tua empresa, não agrega valor final, é algo que tem que ser repensado para quem ainda não passou por esse caminho, por diversos serviços que tem. Logística. Reestruturar a logística. Hoje tem empresas de logística, de uma forma ampla, né, que envolve tecnologias da internet, com conexão com caminhões, com não sei o que lá, avião, etc. Reestruturação. São outros tantos caminhos que são tomados. A gente podia listar aqui, mas uma quantidade enorme. Mas caminhos tem, minha gente. A nossa proposta, nessa palestra que estamos chegando ao final, e aqui vem as considerações, é o seguinte, não vale sentar, chorar, reclamar. A crise pode nos tornar mais fortes. A crise ela pode trazer novas oportunidades. Mas eu tenho que agir. Eu tenho que trabalhar e trabalhar muito. Eu tenho que ter informações suficientes e buscar essas informações. Não sente, não chore, não reclame, porque se você está na sua empresa, você acaba sendo referência e espelho para muitos. E vamos olhar. Primeiro de tudo, o mais importante, se pudesse fazer, se abstrair, esqueça a palavra crise. Pense como vencer a crise. Pense nas oportunidades. E aqui agora eu faço uma menção, e uma propaganda da nossa instituição, Unisul Virtual, que está aqui representada pelo nosso polo de Blumenau. O Contreira está conosco. Treinar e capacitar sempre, valorizando seus funcionários. São seus funcionários, são as pessoas, são os executivos da empresa que vão sair, vão trabalhar e vão crescer a sua organização. Identifique, procure a meritocracia, estude a meritocracia. Essa é uma oportunidade muito interessante. Aposte no seu executivo financeiro. Eu acredito mesmo que muitos gestores, eu diria até um número, mais de 90% dos executivos financeiros, tratam apenas das informações contábeis, do contas a pagar, contas a receber, relações bancárias, e poucos, mas muito poucos, navegam em operações estruturadas. Invista no seu executivo financeiro, manda ele estudar esse assunto, manda ele participar de um congresso nacional ou internacional, um por ano, acompanhar quem são os investidores, você como originador, né, mas quem são os investidores, quais são os produtos se multiplicam constantemente. A linha de raciocínio vem através de CVM e tem, sim, oportunidades boas. O executivo financeiro se paga. O bom executivo financeiro se paga. Então, invistam neles, estudem esse lado das finanças estruturadas, que é um mundo muito interessante. Não precisa nem dizer, né? Negociar, negociar, negociar. É chato chegar naquele momento curto, assim, simplesmente atrasar. Não é bom. Aí você perde confiança, perde credibilidade. Isso é muito ruim. Negocie. Cara, vem cá, senta aqui. Estou ruim, está difícil. Está difícil. Eu tenho certeza que todo mundo vai trabalhar junto, vai conseguir sair dessa e vai sair logo, logo. Aliás, tem um economista-chefe de um banco grande, que está aí na mídia, ele falou para mim, há um ano atrás, dizendo o seguinte, olha, vem a crise. Eu falei, tá, mas como é que a gente faz? Isso foi o início do ano passado. Cara, dorme agora e acorda em 2018. Melhor coisa para você, porque vai vir a crise e a coisa vai ser punk. E não está errando, não. Por fim, a sua empresa em primeiro lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso aí. Né? Tudo deriva dela, impostos, fornecedores, empregos, lucros, satisfação de trabalhar. A sua empresa em primeiro lugar. Preserve a sua empresa. Preserve a sua empresa. Né? Preserve a sua empresa, eu não digo em segundo lugar, mas preserve as pessoas, os seus talentos. Elas que vão ajudar a sua empresa a seguir adiante. E duas últimas chamadas aqui. Gente, não aceite aumento de tributos. Não aceite aumento de tributos. Não pode aceitar. Eu me revolto essa situação. Se eu, como gestor financeiro da Unisul, pudesse simplesmente pegar e aumentar preço, jogar toda a incompetência sistêmica para preço, eu estou gerando um efeito bola de neve. E assim, infelizmente, a prática velha continua prevalecendo nessa economia. Não, vamos aumentar tributo, vamos criar tributo, vamos fazer isso, aquilo. Não dá para aceitar mais. Né? E, por fim, então chegando as eleições. Vamos lá, vamos escolher quem a gente deve escolher mesmo para poder sair dessa melhor. É uma propaganda minha, né? Protejam a Lava Jato. Isso aqui é uma ponta, né? Mas eu acho que se nós estamos aqui no ambiente da Associação Comercial e Industrial de Blumenau,
faz parte de uma rede de ACIs do Brasil inteiro. E nós temos que buscar esses sindicatos, essas associações, para poder proteger o que nos interessa. Eu acho que isso muito nos interessa. A gente não pode aceitar mais essa corrupção, essa ganância, esse dane-se o resto do mundo, interessa o meu. Eu acho que todo mundo tem que ter o privilégio de ter um lugar ao sol. Mas por esse caminho, não. A Lava Jato está sendo um exemplo. Se vai acabar a corrupção com a Lava Jato, eu tenho certeza que não. Está acontecendo agora. Em algum lugar no planeta, no Brasil, está acontecendo. Mas a gente deve, sim, patrocinar esse exemplo. Não aceitar corrupção de forma alguma. E da minha parte era isso. Sigamos em frente. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Obrigado a toda a Unisul Virtual que está nos assistindo. Aliás, permito fazer uma propaganda. Nós estamos aqui em Blumenau. Agora, em outubro, prestem atenção, todo mundo está aí no Facebook e na nossa rede. Em outubro, nós temos as festas de outubro aqui de Santa Catarina, de Blumenau e região. Temos a Oktoberfest. São as melhores festas do estilo germânico no Brasil, estão aqui. Aliás, a melhor Oktoberfest fora da Alemanha. Então, venham para vocês para cá, venham para Santa Catarina, curtir a Oktoberfest, que eu vou estar aqui. Em outubro, eu vou estar aqui na casa de um amigo meu que está aqui assistindo. Gente, um abraço, obrigado. Obrigada, Adriano. Obrigada a vocês que estiveram aqui presentes, ao pessoal que nos assistiu pela web. Lembrando que o vídeo dessa transmissão será disponibilizado no blog e no YouTube da Unisul Virtual. Até a próxima.